Você teve 2 passagens dos principais clubes do futebol brasileiro. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrige por gentileza. Você passou no Fluminense e também no Botafogo. Salvo engano, no Fluminense primeiro, não foi isso? Foi. Fluminense foi numa época muito difícil do Fluminense. Foi em 1997, se eu não me engano. Eu comecei no Barra da Tijuca, no antigo Barra da Tijuca, não esse Barra da Tijuca hoje que tem no Rio de Janeiro. O presidente era o Alcides e eu comecei no Barra da Tijuca. O Vicente Figueiredo, que era do Canaveral, assumiu o time de juvenil do Barra quando o Barra inaugurou. O Barra tinha uma estrutura muito grande, que era lá onde virou depois Vasco Barra, Fla Barra, o Barra surge lá, né? E eu fui trabalhar com o Vicente no final de 94 lá, como treinador de goleiro. Na verdade, eu chutava a bola para os goleiros, né? Em 94, o Vicente assumiu e falou assim, você quer vir aqui? Tem uma vaga aqui de treinador de goleiro. Eu falei, me dá a bola aí que eu vou chutar pro goleiro aí, vamos ver o que acontece. E a gente ficou lá 94, 95, 96. Depois o Douglas Oliveira, que era o preparador físico, assumiu como treinador e a gente fez uma campanha maravilhosa no estadual em 96 com Barra, onde o Reinaldo, que foi centroavante do Flamengo, depois foi para São Paulo, Paris Saint-Germain, Botafogo, o Rick, que jogou na Barra, o Cássio, lateral esquerdo do Flamengo, essa turma toda saiu do Barra. Em 97, Humberto Redes assume as divisões de base do Fluminense e convida essa comissão técnica do Barra para trabalhar lá. Eu trabalhei lá acho que um ano e meio. Eu era auxiliar técnico do juvenil e a gente também fazia todo o processo de peneira, né? A famosa peneira, que hoje o pessoal, cada um tem um nome. A gente no Botafogo chamava de processo de seleção de jogador, PSJ, e a gente conseguiu ficar lá durante esse tempo todo. E aí a gente trabalhou lá, depois eu saí, rodei, e depois eu fui trabalhar no Botafogo em 2009. Pô, bacana. E você tá falando nesse período que você passou no Fluminense, é o período que o Fluminense começa a investir pesado em Xerém, nas categorias de base, e o Fluminense colhe muitos frutos à frente. A gente acabou de ver um Fluminense campeão de Libertadores com alguns crias da base, John Kennedy, André, Martinelli, vários jogadores que... O próprio Marcelo retornando, foi cria também da base de Xerém. E os clubes brasileiros tardiamente começaram a olhar para a estrutura. O que aconteceu no Fluminense naquele período para ele já ter essa visão, não pioneiro porque ele não foi o primeiro, mas sendo um dos primeiros a investir definitivamente em categoria de base e virando referência no país mais à frente? Se eu não me engano, o Xerém era muito, muito recente. Eu não sei exatamente quando o Xerém foi inaugurado, mas eu lembro que o Xerém era tudo muito novo lá em 97. Se eu não me engano, tinha 1 ou 2 anos, eu posso estar enganado, o pessoal que estiver assistindo aí puder colocar aí pra gente a data da inauguração lá de Xerém, mas eu acredito que foi muito recente, ali perto de 97. O Fluminense, naquele momento, vivia um problema muito, muito complicado no profissional. O Fluminense tinha caído para a 2ª divisão e estava brigando para não cair para a 3ª, e depois o Fluminense cai para a 3ª divisão, né? Mas o trabalho, como você colocou, das divisões de base estava se iniciando ali, né? E o Fluminense, naquela época no Rio de Janeiro, ninguém tinha aquela estrutura que tem hoje em Xerém, que na época existia. E é o que eu falo, assim, como gestor, né? Não digo futuro, mas o trabalho para ser concretizado num clube e para ter estrutura, ter um alicerce, ele precisa começar nas divisões de base, né? O que dá a estrutura, o que dá a musculatura para o clube a longo prazo são as divisões de base. Muitos clubes negligenciam as divisões de base porque o presidente está lá e quer ficar 2, 3 anos só, ele vai ficar 2, 3 anos só, e o trabalho da divisão de base é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho de médio e curto prazo. Então muitos presidentes assumem as suas cadeiras e deixam de lado as divisões de base. Isso prejudica muito o clube a longo prazo. E o Fluminense, mesmo com as trocas de presidente, nunca deixou de olhar para Xerém e nunca deixou de investir em Xerém. Por lá passaram excelentes profissionais que contribuíram para essa estruturação de Xerém, e não é à toa que o Fluminense virou uma fábrica de jogadores, e toda hora você está vendo jogadores que saem de Xerém, que são negociados, que são vendidos, que dão retorno técnico à equipe profissional, que isso é uma outra coisa muito importante. As divisões de base não podem ser vistas somente para produzir jogador e vender jogador. É importante também que esses jogadores, em algum dado momento, eles deem um retorno técnico quando eles chegam no profissional. O que é o retorno técnico? Às vezes você está investindo naquele garoto que está lá, ele ainda não é um grande nome, ele não vai ser negociado, nem vai vir a ser um grande nome para venda de mercado, mas ali você consegue fazer com que ele, com um salário menor do mercado, ou seja, em vez de você trazer um jogador já consagrado, ganhando muito dinheiro, você consegue com ele com um salário menor, que ele entregue dentro de campo
a mesma coisa que um jogador mais caro do mercado poderia fazer. Então, é um investimento que a gente chama de retorno técnico, né? E isso é muito importante. Às vezes, alguns trabalhos de divisão de base só ficam olhando o jogador negociado, mas é importante você ter essa visão. E o Fluminense sempre teve essa visão e não é à toa que a gente conhece lá, acho que quantos e quantos atletas saíram de lá, né?